Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Repito o meu pedido de sempre para partilharem, para colocarem gosto e para, sobretudo, subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. Basta clicar em subscrever e está subscrito. É fácil, é gratuito e é importante para este projeto. Então, muito boa tarde, boa noite. Já estamos de noite a todos vocês, Lígia, Mário, José Afonso, a todos. Muito boa noite. Vamos começar este Politicando por fazer um regresso à semana passada, aos Açores. Um regresso ao passado. E vamos começar pelo José Afonso, que tem uma predileção especial pelos Açores e não, o gosto é excelente, não há dúvida nenhuma. É verdade. E o que é que temos de novo na geringonça açoriana? Temos uma geringonça e parece que uma caranguejola. Estão a competir entre uma geringonça e uma caranguejola. Parece que é o termo da esquerda, estão a tentar fazer uma caranguejola. Pelo menos o que consta é que a esquerda também andará, ou pelo menos o Partido Socialista andará a tentar fazer uma caranguejola à esquerda. E, portanto, andará neste momento um trânsito muito grande entre aquelas ilhas e aquelas cidades, em múltiplos contactos, pelo menos. Não se sabe muita coisa, mas creio que a direita levará vantagem, embora esteja um bocadinho dependente ainda de um acordo com o Chega, e creio que ainda não está fechado com a Iniciativa Liberal. Mas eu creio que também à direita ninguém quererá ficar com o ónus de entregar, tendo esta possibilidade, o centro-direita, de regressar ao fim de 20 anos ao poder nos Açores. Acho que nenhuma força política da direita ou do centro-direita nos Açores quererá ficar com o ónus de continuar o Partido Socialista a manter a sua maioria nos Açores. E, portanto, eu acredito que mais vírgula, menos vírgula, mais acordo, menos acordo, se houver bom senso, o PSD, o CDS, o PPM, com o apoio da Iniciativa Liberal e o Chega, chegarão a bom porto. Já acordo com o CDS, tens informações privilegiadas relativamente a isso, há acordo com o CDS e o PPM? Sim, o CDS e o PPM têm um acordo, e o PSD. Com o PSD, já está fechado. Já está fechado. Não está com a Iniciativa Liberal. Mas e com o Chega, mas o CDS, o PSD e o PPM têm um acordo formalizado já. Sim, mas relativamente à Iniciativa Liberal... O que é curioso, que é uma nova AD. É verdade. São os 3 partidos fundadores da AD. É uma coincidência histórica, não é? De haver uma AD, ou chamemos-lhe o que for, mas são a gênese, a primeira base deste acordo, que poderá vir a ser alargado, são os partidos fundadores da AD. Pois, mas não chega. O que é? Pois não chega, não. Ou não chega é que poderá estar o problema. Ou não, vamos. Eu acredito que vai haver uma solução à direita e com a inclusão do Chega, não com aquelas exigências, mas eu acho que o Chega não vai ficar com o ano de ficar fora de uma solução. Mas eles ainda não falou com o Rui Rio, ainda não foi falar com o Ventura? Não sei, aliás, o Dr. Rui Rio tem sido... Já. O Dr. Rui Rio tem sido muito criterioso e muito parco em palavras sobre este assunto. Tem a todas as perguntas que lhe fazem, tem mandado, digamos, dar uma... Manda para os Açores. Manda para os Açores os jornalistas que lhe fazem perguntas sobre o tema. Acredito que isto está a ser tratado ao mais alto nível e, portanto, não tenho dúvidas que chegará a bom porto.
Então, vamos esperar para ver. E achas que o PSD não vai ter nenhuma repercussão a nível nacional por se chegar ao Chega? Bem, não, eu acho que, aliás, o Dr. Rui um dia destes falou nisso, me pergunta se eu sou a favor da castração química ou da pena de morte ou da prisão perpétua, já sabe a minha resposta, e portanto não há... Não, eu creio, primeiro, infelizmente ou não, os Açores, eu acho que infelizmente são muito distantes de Portugal e a realidade política açoriana, como se viu até na cobertura das notícias em Portugal, é muito pouco é muito pouco discutida em Portugal continental e, portanto, não creio que terá grandes repercussões. As pessoas saberão fazer a leitura e saberão fazer o distanciamento e, portanto, também as competências de um governo regional, etc., não são comparáveis. E, portanto, eu creio que o acordo será um acordo, o Chega, estou convencido que não irá para o governo, portanto, será um acordo de incidência parlamentar e, portanto, será possível as pessoas entenderem-se do mesmo modo. Estamos com isso, então o PS também devia já ter sido penalizado por estar com partidos de extrema-esquerda como o Partido Comunista ou como o Bloco de Esquerda, e não o foi. Eu acho que o eleitor de centro, o eleitor do PSD... O Partido Comunista ainda não se manifestou a favor da castração, nem da pena de morte, não é, Zé Afonso? Mas acha que a Coreia do Norte se calhar é uma democracia. Pois é, isso é verdade. E a Venezuela também, e também diz assim os disparates. E na festa do Avante, querem falar disso, os homossexuais são tão vanguardistas e os homossexuais são agredidos na festa do Avante, por seguranças. E, portanto, é um partido destes. Alguma vez o Partido Comunista deixou de ser crítico da Coreia do Norte e da Venezuela e da China? Deixou, Mário. O ex-líder parlamentar atualmente... Eu espero pela minha oportunidade de falar, ok? O que eu estou a dizer não é a minha opinião. Há declarações, salvo erro, do atual Presidente da Câmara de Louros, ex-líder parlamentar... Não, estás enganado. Não é o atual Presidente da Câmara de Louros, foi o atual candidato à Presidência da República, João Ferreira, que efetivamente pôs em dúvida que a Coreia... Ele não disse que era uma democracia. Ele disse que não sabia... Pôs um ponto de interrogação. Há declarações, o Bernardino Soares também tem uma declaração semelhante sobre a Coreia do Norte. Mas há declarações, e tem sempre o Partido Comunista tem sempre muita dificuldade em falar da China, em falar da Venezuela, em falar da Coreia do Norte, tenta sempre branquear. E, portanto, é um partido inequivocamente de extrema. Aliás, é sabido o meu respeito pelo Partido Comunista. Não estou a comparar aqui nem eu. Afonso, vamos lá ver. Não é de extrema-esquerda. Que extrema-esquerda é que conheces em Portugal? Vamos lá. O Partido Comunista não é de extrema-esquerda, então é de quê? Não é de extrema-esquerda. Então é de quê? É de esquerda. Pronto, para mim é de extrema-esquerda, da mesma forma que se calhar vocês acham, se calhar chega para mim à direita, vocês acham que é de extrema-direita. É a perspectiva que nós temos sobre a relatividade do espaço político. Há uma diferença entre o MRPP e o Partido Comunista, não é? Evidente. Mas o MRPP é uma inexistência em termos práticos, não é? Com o devido respeito pelos seus militantes, mas... Olha, Mário, tu estavas aí com vontade de intervir, então diz lá... Para pôr a verdade, isto que o Afonso, com todo o carinho e amizade que ele sabe, que eu nutro por ele, mas isto não é verdade. A única digamos, a única situação que explica a ausência manifesta, assim, aberta, de crítica do Partido Comunista à China, à Rússia, à Venezuela, a tudo, é devido a uma política que é ancestral no Partido Comunista, que é não dizer mal
isto é a chamada visão internacionalista do Partido Comunista Português, já explicaram isso muitas vezes, não, publicamente, não dizem mal nem de Angola, nem do MPLA, nem nada. Assim como, e eu creio que também há um certo internacionalismo da direita. Eu nunca vi o Dr. Rui Rio, ou o Dr. Paulo Portas, ou o Chico Chicão, dizerem mal da Arábia Saudita, da China, aliás, a China até venderam a REN, nunca ouvi dizer mal da Turquia, nunca ouvi dizer mal da Polónia, nunca ouvi dizer mal da Hungria, nunca ouvi dizer mal da Le Pen. Por amor de Deus. Portanto, vamos lá repor as coisas como elas são. Mas quem se reúne com a Le Pen é o Chega. De certeza absoluta, tenho a certeza, a firme convicção de que não apoia as posições da Coreia do Norte, nem da China, nem da Rússia. Aliás, a Rússia já não tem nada de comunista, nem pouco mais ou menos, nem da Venezuela. Agora, mantém aquele chamado silêncio de Conrado, porque corresponde àquilo que está no programa do Partido Comunista relativamente à sua política internacionalista. Portanto, eu estou à vontade, porque eu até, como sabem, não sou afiliado em partido político nenhum, mas sou democrata e amante da verdade. E a verdade é esta. Alguma vez viram alguém da direita criticar, exigir responsabilidades naquele assassinato que foi feito do Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita na Turquia? Nunca. E então como é? Essa coisa da Coreia e não sei o quê, só vai ao Partido Comunista e não vai para a direita? Ora, vamos ter um caso juízo. Relativamente mas a China vale muito bem para a direita para vender aquilo que é para vender a EDP. Estamos a dar a volta ao mundo. Estamos a dar a volta ao mundo. É a volta ao mundo. Mas então, vamos centrar-nos em Portugal. Vamos centrar-nos em Portugal. É isso, André. Os Açores, temos da esquerda 28 deputados, temos da direita 27 deputados. E, portanto, a direita só fará governo com o apoio, pode não ser governamental, mas com incidência parlamentar do Chega. Ou seja, com o apoio da extrema-direita. Porque eu considero o PSD de direita, considero o CDS de direita, o PPN é de direita, a Iniciativa Liberal é de direita. Mas o Chega, para mim, é de extrema-direita. Pronto. E não considero o Bloco de extrema-esquerda, nem o PCP de extrema-esquerda. E porquê? Eu explico também porquê. Porque consta, e eu fui estudar, consta dos respectivos programas eleitorais e dos estatutos o seguinte, e eu vou designadamente falar, já que o Afonso referiu isto, o PCP. O PCP, nos seus estatutos, diz que apoia o sufrágio livre, democrático e direto como forma de legitimação do poder, ou seja, da governabilidade do governo. Bem, uma pessoa que diz isto, ou um partido que diz isto, não podemos considerá-los como de extrema de coisa nenhuma. Agora, outra coisa é aquilo que aconteceu com o Chega. Mas vamos aos Açores, que é o que interessa. Nos Açores, o problema não é a pena de morte ou a castração química. Não é isso que vai fazer com que o Chega se alie à direita para que a direita forme o governo. O Chega o que vai exigir é um compromisso por parte do Dr. Rui Rio no sentido de uma revisão constitucional. E a revisão constitucional há de ser para o continente e para as ilhas.
portanto, eu não vejo hipótese nenhuma, porque não é pela castração nem pela pena de morte, não é isso que vai incomodar o Dr. Rui Rio e o CDS, não é isso. O que vai incomodar o Dr. Rui Rio e o CDS vai ser a questão da revisão constitucional, ou seja, daquilo que poderia ser uma nona revisão constitucional. É isso que trava digamos, uma eventual acordo. Agora, o Dr. Rui Rio o que é que diz? O que é que diz? Diz assim, bem, eu, desde que o Chega se manifeste, acham que eu sou a favor da castração química? Não sou. Acham que eu sou a favor da pena de morte e da pena, digamos, perpétua? Prisão perpétua? Não sou. Mas não é isso. O que vai mover, eventualmente, o Chega a dar a sua, digamos, os seus votos, os seus delegados, os seus deputados à direita, é uma revisão constitucional profunda. É isso que eu acho. E tu também concordas, Lídia, muito brevemente, já tens alguma coisa a acrescentar? Sim, muito brevemente é o seguinte, já havia notícias, houve notícias já divulgadas relativamente aos avanços das conversações entre o PSD e o Chega. E aquilo que estava noticiado é que, efetivamente, o apoio do Chega era exatamente tinha exatamente como contrapartida uma revisão constitucional com a qual o Rui Rio não concorda. Ora, evidentemente, nós sabemos que tipo de revisão constitucional é que quer o Chega, não é? Portanto, quer uma revisão constitucional que basicamente lhe abra a porta para todos os desmandos e desvarios que ele gostaria de fazer, inclusive a pena de morte, a castração química e etc. E, portanto, Rui Rio não está de acordo, e muito bem, e, portanto, o Chega, pelos vistos, só dá o seu apoio se tiver essa contrapartida, como diz o Mário muito bem. Isso já estava noticiado. Eu espero, evidentemente, que o PSD se mantenha firme nesse propósito, porque, efetivamente, abrir as portas a uma coisa destas, e naturalmente a Constituição é uma Constituição que iria vigorar para todo o país, não era uma Constituição para os Açores, portanto, abrir a porta a uma coisa destas é muito grave. Eu espero que o Rui Rio, embora seja presidente de um partido de direita, que ele diz que é de centro-direita, mas estas coisas parece que todos os partidos gostam de estar todos chegados ao centro. E, efetivamente, partidos de centro, o que é isso, partidos de centro? Os partidos ou são de esquerda ou são de direita. Rui Rio, o PSD, definitivamente é um partido de direita. E, portanto, mesmo sendo um partido de direita, espero que não abra a porta a uma coisa destas. O CDS é rigoroso. Não é? Esse é o equívoco do CDS. O CDS, para mim, também é um partido de direita democrático. Naturalmente. Agora, isso é uma coisa. Portanto, estão perfeitamente integrados no sistema, digamos, vigente e constitucional que está, está em vigor. O Chega não. O Chega está para Portugal como está Marine Le Pen para a França. Evidente. Bem, vamos avançar, vamos falar no crescimento dos números da pandemia e na política de combate à pandemia que este governo tem levado a cabo. Os números estão aí, nós sabemos, tem havido um crescimento enorme. Lídia, pergunto-te a ti, em primeiro lugar, a política do governo foi adequada para o combate a esta pandemia? No meu entender, para ser honesta, no meu entender, não foi propriamente adequada. Eu acho que nos últimos tempos
tem-se enveredado por um modelo de proibições, de ordens, um modelo de certo modo infantilizador da população, que sinceramente nunca me agradou. Este modelo é até um modelo que não é muito próprio da esquerda, e portanto acredito que haja aí alguma influência malévola do PSD, do CDS. A culpa é sempre da direita. A esquerda, só vocês não tenhas dúvidas. Não tenhas dúvidas. Mas se não, o que é que devia ter sido feito? O que é que não foi feito e devia ter sido feito? O que é que foi feito de errado? Eu refiro mais à forma do que ao conteúdo. Efetivamente, nós sabemos da psicologia que as pessoas reagem muito mais à forma do que ao conteúdo. Claro que, evidentemente, que o facto de usarmos muitas vezes a forma como modelo para orientar comportamentos, pronto, é uma opção, lá está, mais uma vez, é uma opção mais da direita do que propriamente da esquerda. Não é tão costume na esquerda. Efetivamente, a opção por considerar os portugueses adultos, responsáveis e, portanto, principalmente aconselhar em vez de proibir e em vez de ordenar, eu sou sempre mais por este estilo. Esta forma, para mim, é a forma adequada de um governo, seja ele qual for, lidar com a população. Portanto, é mais do ponto de vista da forma do que propriamente do conteúdo que eu não tenho estado completamente de acordo com esta, digamos, gestão da pandemia. Embora a gestão da pandemia não seja, evidentemente, apenas do governo. Portanto, a gestão da pandemia é também da Direção-Geral de Saúde e, portanto, que é um organismo autónomo. De modo que eu acho que havia aqui algumas coisas a acertar que, muito felizmente, o António Costa e também o Presidente Marcelo acertaram agora nos últimos discursos. A comunicação para a população, agora recentemente, foi efetivamente já completamente diferente. Portanto, estiveram numa postura de explicar o porquê das opções, de explicar quais são, digamos, quais são as consequências, se os conselhos não forem cumpridos e, portanto, eu acho que este modelo a população entende muito melhor, normalmente as pessoas adultas entendem muito melhor este tipo de comunicação e viu-se logo porque, efetivamente, serenou um pouco os ânimos. Mas tu achas que foi feita a pedagogia, particularmente no período do verão, foi feita a pedagogia necessária para que as pessoas tivessem cuidado e, sobretudo, relativamente aos estrangeiros, nós vimos aqui, isso é importante que se diga, vimos aqui, muitos estrangeiros vêm para aqui e sem o mínimo de cuidado. Depois, o próprio Presidente da República ir tomar banho em calções e estar ali, dar um aspecto de normalidade, achas que isso foi pedagógico? É assim, a pedagogia de que eu falava era a pedagogia do porquê das decisões. E, portanto, acho que quando se toma uma decisão, quando um governo toma uma decisão, falando evidentemente para cidadãos do seu país, as decisões devem ser explicadas. E deve ser explicado o porquê das coisas. E qual é, digamos, qual é o desiderato se elas efetivamente não forem cumpridas. Portanto, foi isto que António Costa agora fez e foi isto que Marcelo Rebelo de Sousa também fez. E eu achei muito bem. Aliás, contribuiu para um certo acalmar de ânimos. Foi isso ou foi a ameaça do estado de emergência que vai ser decretado? Eu penso que não. Sabes, Henrique, sinceramente,
a ameaça do estado de emergência até me parece que é um pouco contraditória com esta nova maneira de comunicar, que tem que ser afinada, tem que ser, porque se ela não for afinada, o mais provável é que as pessoas, mais dia ou menos dia, se cansem disto tudo e que isto se torne contraproducente. Portanto, é bom que não só o conteúdo das mensagens seja importante, mas também que a forma seja adequada. E, portanto, a ameaça do estado de emergência é até um pouco contraditória com esta nova maneira de comunicar. No entanto, por causa disso, lá veio, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa explicar, e mais uma vez explicar à população sem ordenar, sem ameaças, sem grandes dramatismos, veio explicar o porquê de decretar e de estar a pensar decretar o estado de emergência e em que condições. Ora, portanto, isto é muito mais pedagógico e é desta pedagogia que eu falo. Portanto, é importante que alguém esteja a tratar desta comunicação. Eu sei que a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral da Saúde, eu tenho muitíssimo respeito pelo trabalho que elas têm feito, que tem sido um trabalho muito difícil e que é em condições muito difíceis, exatamente porque a maior parte do mundo não faz ideia de como é que, porque a ciência também ainda não sabe, não é? Como é que vamos sair disto? E, portanto, fazer um trabalho destes é muito difícil. Mas é exatamente porque este trabalho é muito difícil que convém que haja a tal pedagogia e a tal forma de comunicação que não infantilize as pessoas, mas, por outro lado, as leve a encarreirar pelos comportamentos que pretendemos que elas tenham. Desculpa, Mário, vamos mudando. Mário, tu concordas que a pedagogia basta? Não, é importante. A pedagogia é importante. Pode não ser suficiente. Eu centraria aqui a minha questão para completar um pouco. A pedagogia não será para aqueles que querem aprender e que querem respeitar os outros, porque há aqueles que não querem aprender nem querem respeitar os outros. E as pessoas, bem, eu vejo muitas... E cá em Portugal até nem é dos piores locais onde isso acontece. Mas eu acho que temos aqui, nós na saúde, em Portugal temos um problema desde logo, que é um problema político. Sendo um problema administrativo, é um problema político, que é o problema das administrações hospitalares. As administrações hospitalares são cargos de natureza política. E eu sou completamente contra isso. Eu acho que os cargos de administração hospitalar deviam ser, digamos, detidos por profissionais competentes e acima de qualquer interesse de natureza política. E por concurso. E não por comissários políticos. É isso? Exato. Começa logo por aí. Depois, acho que quer a Diretora-Geral de Saúde, quer a Ministra da Saúde, não sabiam, porque não, aliás, e quem é que sabia, que desde o início da pandemia isto se iria passar. É porque realmente, como diz a Lígia, a ciência ainda não corresponde, ainda não responde eficazmente a isto, ainda não se sabe onde é que isto vai parar. E a Ministra da Saúde e a Direção-Geral de Saúde têm andado assim um bocadinho, enfim, a ser puxadas pela realidade, sem terem eventualmente tempo para fazerem uma administração competente dos recursos existentes, prevendo aquilo que poderia suceder e não deixando para, enfim, decisões em cima do joelho decisões que poderiam ter sido acauteladas e tomadas em devido. Mas também é verdade que eu olho para os outros países muito mais ricos que o nosso, em que a situação também está um pouco caótica. Bem, agora, sou adepto sempre da competência. Mas
Mas muito o crime dos outros não justifica o nosso crime. E o mal dos outros não justifica o nosso mal. Eu, sinceramente, enfim, reconheço o esforço que a Ministra faz, que a Diretora-Geral de Saúde faz, reconheço esse esforço, mas acho que ainda estão a quilómetros da competência que era necessário para administrar e prever as situações que estão à vista, que se vão desenrolar e que vão ser de tal forma graves que vão provavelmente determinar o estado mais gravoso, que será o de um novo confinamento na primeira quinzena de novembro. É o que eu acho que isso vai acontecer. Qual a tua apreciação da política governamental relativamente à Covid? Se poderia ter sido feita alguma coisa de diferente e o que é que falhou? Muito brevemente. Claro que estão tempos difíceis, claro que estamos com uma realidade desconhecida até ao início do ano, claro isso tudo. Primeiro, dizer à Lígia, já andava para dizer há uns programas, que as pessoas não refletem isto. Portugal, nos últimos 24 anos, ou seja, quase no último quarto século, foi governado pelo Partido Socialista em 17 anos, ou seja, mais de 2/3 do último quarto século foi governado pelo Partido Socialista. Desde 1996. Agora estou a falar. Desses cortes. Opa, desde há 25 anos. Olha, e desde há 40? Continua a ser a maioria do Partido Socialista. Desde a eleição do Guterres, no final de 95 até hoje, o Partido Socialista, mas isto é importante, o Partido Socialista teve 17 anos no poder. O PSD e o CDS tiveram 7. Em 24 anos, as contas são estas. Isto não é a minha opinião, e isto é importante. Porque 2/3 da responsabilidade de termos chegado aqui são do Partido Socialista. Portanto, a grande culpa do chegarmos aqui, e recordo que, desculpa, agora não me interrompam, não gostam do que eu digo, ouvem, ou então cortam uma antena, mas não me interrompem, porque eu também não vos interrompo. Podem não gostar, ainda bem que não gostam, é por isso que pensamos diferente. Eu também não gosto de vocês, eu respeito, mas também discordo em muitas coisas. É uma questão, sim, mas... 2/3 do último quarto século foi o Partido Socialista. E chegámos aqui, e o Partido Socialista e o PSD e o CDS apanharam em 2002 ao país de tanga e depois sucederam ao Sócrates com a circunstância que todos sabem. Nunca tiveram a sorte de governar com o vento a favor, como teve Guterres, nem uma parte do tempo como teve ainda o Sócrates, ainda no primeiro início de mandato até 2008. Tiveram sempre o vento contra, tanto em 2002, com o país de tanga, como depois em 2011, com o país falido. Completamente falido. Pronto, deixa-me falar, não gosto, não gosto, mas deixa-me falar. Eu posso estar a dizer um grande... Não estou, isto é histórico e é factual. Portanto, chegamos aqui com o Sistema Nacional de Saúde falido, completa, com os cortes do campeão, que vocês gostam tanto, que até meteram no Banco de Portugal, do senhor Dr. Mário Centeno, do Ronaldo. Chegamos aqui com o Serviço Nacional de Saúde falido e completamente de tanga. E levamos, por azar nosso, com isto. Dito isto, com uma pandemia e continuamos. Passaram-se 8 meses da pandemia e eu acho que se perdeu muito tempo, sobretudo no verão, como vocês disseram e bem. Atenção que eu concordo com algumas coisas que a Lígia, sobretudo a Lígia disse, sobre a infantilidade, sobre a comunicação, nem vou deter muito sobre isso, mas perdemos o verão, não planeámos também, como o Mário disse, não planeámos no verão, não aproveitámos esse tempo e andámos a fazer outra coisa errada. Aquele discurso do António Costa, o primeiro-ministro, dizer tinha dado um prémio aos médicos quando trouxe para cá a Fórmula 1 e, além de mau gosto, e a final da Champions, foi um sinal totalmente errado à população. Quer dizer, isto agora já está tudo... Eu percebo que o país precisava, a economia precisava de reativar, etc., mas foi um sinal totalmente errado. E o partido... estou a citar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, com aquele seu célebre otimismo irritante, acho que é este o termo que o Presidente da República costuma dizer, deu vários sinais no verão erradíssimos à população. E chegámos agora aqui
chegamos agora aqui a este ponto com o Sistema Nacional de Saúde sem capacidade nenhuma de resposta. E ainda ninguém sabe determinar, mas ainda não estaremos no pico da pandemia. E os hospitais já estão todos como estão. E mesmo com a ajuda dos privados, eu não sei a nossa capacidade de resposta, se isto piora muito mais. E, portanto, não sei também porque é que ainda o Hospital Militar do Porto, sei que já está a ser chamado, mas não sei, normalmente as Forças Armadas são nas catástrofes são um aliado importante que é preciso chamar e que se calhar é preciso chamar mesmo no controle das populações, etc. Mas acho sobretudo que era preciso ter apostado, por um lado, no planeamento, na resposta do Serviço Nacional de Saúde, e não só do Serviço Nacional de Saúde, de toda a oferta de saúde, digamos, toda a nossa capacidade, toda a máquina de saúde do país, pública e privada, e era preciso ter tido um discurso mais responsabilizador das pessoas e menos infantil, como diz muito bem a Lígia. Portanto, e agora estamos a tratar as pessoas pior. O pior disto é que este discurso infantil não é por acaso. É trazer para a população o ónus de muitas falhas de Estado. Aliás, o Partido Socialista tem tido falhas de Estado gravíssimas ao longo destes anos que só uma imprensa muito branda tem perdoado. Está a ser julgado tanques, o que aconteceu nos incêndios em 2017, então o da Pampilhosa da Serra, em que a GNR manda as pessoas para uma estrada para serem queimadas numa estrada, é uma falha de Estado gravíssima, gravíssima. Portanto, o Partido Socialista tem tido falhas de Estado gravíssimas, têm sido branqueadas, e está a meter o ónus para a população e a dizer, vocês se não se portarem bem, nem o Natal passa, o Natal ficam todos fechados. E, portanto, há aqui uma série de falhas de Estado graves que o Partido Socialista não está a saber responder. Olha, eu termino dizendo, acabavam, aquele espetáculo deplorável dos briefings diários acabava e dava, mas era um relatório diário sobre todas as enfermidades porque morrem os portugueses, tal como já aqui disse. Acho que há outras formas de comunicar com o país que não aqueles briefings e que dão uma hipervalorização ao Covid desnecessária em termos económicos, em termos de pânico das pessoas, mas que depois no dia-a-dia concreto das pessoas não se traduz em nada aquilo. Acho que as pessoas não é por ali que mudam os seus comportamentos. Não sei, a Lígia saberá melhor do que eu em termos comportamentais, mas eu creio que é uma forma errada de comunicar. Já não produz efeito há 8 meses que andamos com aqueles briefings e a coisa não melhora por ali. Já deixou de haver briefings diários. Uhum. Eu já agora gostava de dizer só uma coisa, que é o seguinte, para passarmos muito rapidamente. Isto porquê? Porque, portanto, o Afonso trouxe assim uma série de temas que são temas, pronto, de política partidária, não é? De política partidária. Não, é estrutural. Clássicos de política partidária. Eu, que também não faço parte de partido nenhum, gostava de dizer que relativamente, embora eu tenha criticado a forma como o governo tem comunicado, eu também gostava de dizer que é interessante reparar que nós estamos perante um problema científico também, um problema de conhecimento. E, portanto, este governo ou qualquer outro, não iria fazer muito melhor. Sejamos honestos. Porquê? Porque, efetivamente, nós estamos perante um problema que é um problema de ciência. Não sei se já repararam, mas nós com máscaras, distanciamento social, fecha-se várias coisas, várias restrições, etc. E os números não melhoram. Não melhoram. E não é que não melhoram aqui, mas não melhoram em lado nenhum. É um problema. Isso é uma questão que poderia de ser, valeria só um programa. E vamos avançar. Mário, vamos para os Estados Unidos da América para ver. Os Estados Unidos da América, neste momento, têm perante o mundo uma imagem de país do terceiro mundo. Quase. Por incrível que pareça, o jornalismo dominante, a comunicação social dominante, sempre
tratou os Estados Unidos da América como, digamos, a maior democracia do mundo. Ora, bom, eu por acaso sou completamente em desacordo, mas eu sou um grande adepto do sufrágio direto e universal, onde contem todos os votos e não desta forma que existe nos Estados Unidos. Agora, eu sei, porque estudei, sei porque é que isto é assim nos Estados Unidos. Porque isto não estava quando, ainda antes da Constituição dos Estados Unidos da América, de 1850 e tal, isto ainda não estava formatado, este arranjo, digamos assim, eleitoral, não estava formatado para um sistema bipartidário. O colégio eleitoral, no fundo, o que servia? Servia como uma espécie de homens íntegros e bons que num colégio pudessem designar e escolher um presidente da República. Era assim, foi assim, desde sempre que esteve formatado até à bipartidarização dos Estados Unidos da América. Agora, tu vês um sistema eleitoral em que, por exemplo, o Senado é composto por 2 senadores por cada Estado, independentemente do número de eleitores que cada Estado tem. Portanto, se tiveres um Estado pequenino, como tirando o Maine e o Nebraska, que as coisas são um bocadinho diferentes, mas se tiveres um Estado muito pequeno, que eleja, por exemplo, 5 ou 6 grandes eleitores, esse Estado tem o direito de... O Alasca que tem 3 grandes eleitores. Pronto. Esse Estado tem o mesmo direito que tem a Califórnia de indicar 2 senadores para o Senado. E, portanto, aqui há uma situação, é uma situação muito rebuscada. Quando existe uma situação de quase empate, como é que está a verificar-se neste momento, os Estados Unidos, ou melhor, os candidatos recorrem, digamos, à via judiciária para tentar alcançar benesses que por via eleitoral são quase impossíveis de conseguir. E, portanto, nos Estados Unidos temos uma situação muito embaraçosa. Aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, queria dizer apenas 2 coisas para terminar. Aos olhos do mundo, e sobretudo do mundo mais civilizado, ou seja, da Europa, que é o mundo mais civilizado, os Estados Unidos ficam muito mal vistos nesta fotografia. Porque as pessoas percebem o quão possível é acusar de fraude e de batota eleitoral um país destes. E isto é muito preocupante. Outra situação que eu acho também de veras preocupante é que, independentemente de ser Biden ou Trump, o presidente que vier a ser lá e que tomará posse, em princípio, previsivelmente no dia 20 de janeiro do próximo ano, independentemente de quem tomará posse, o que me parece é que a imagem dos Estados Unidos no mundo está muito fragilizada. Há um argumento, ou melhor, 2 argumentos. Um, que é, da experiência que eu tenho, a administração Trump é menos, digamos, belicista para o mundo do que teria sido a administração Clinton. Mas há um argumento que, aliás, eu creio que foi até a Lígia que em tempos o aduziu, não sei se foi numa rede social que foi, mas que é importante, que é o seguinte, é que Trump é mais, como é que ia dizer,
patrocina mais, inspira, é este o termo correto, é mais inspirador da extrema-direita no mundo do que Biden. E, portanto, aqui é uma questão que me leva a hesitar na minha preferência, embora isto seja um problema naturalmente dos americanos. Eu, como sou americano, estou um bocadinho alterado. Mas, como cidadão do mundo, estou um bocado preocupado. Porque não há dúvida nenhuma que eu vejo no mundo a extrema-direita avançar de uma forma complicada, e viu-se o que aconteceu no Brasil, por exemplo, e isso preocupa-me. Mas também não quero ver o mundo envolvido em guerras complicadas, como por exemplo no Mar da China, como por exemplo na Síria, como por exemplo na Líbia, como por exemplo na Turquia, enfim, isso na Ucrânia. Para um programa, tudo isso dar-nos-ia para um programa só e muito complexo, essa história do Mar da China. Se devem contar os votos todos, Claro. Interromper a votação e depois recontar, tudo bem, mas devem contar os votos todos, isto é que é democracia. Claro. Zé Afonso, novamente para ti a mesma pergunta. Os Estados Unidos estão-se a comportar como um país do terceiro mundo e mais. Outra questão. Neste momento, o que está a suceder na América representa apenas, ou representa também o declínio da América, ou como disse o Oswald Spengler em 1918, o declínio do Ocidente, face à ascensão do Oriente, face à ascensão da China? Bom, Spengler, em 1918, publicou aquele célebre livro. Sim, não seria tão pessimista. Eu sou por natureza, basta-me ser do Sporting e do CDS, sou por natureza um otimista e, portanto, eu tenho o meu certificado de otimismo. São estas minhas duas escolhas. E, portanto, eu não serei... Aliás, nós... Vamos cá pensar. O declínio... A China tem está a ganhar todos os dias economicamente uma supremacia, mas não nos esqueçamos que os Estados Unidos não estão parados, que os Facebook são americanos, que os Tesla são americanos e, portanto, os Estados Unidos continuarão a ser uma potência. Eu só te dou uma dica, é só esta. Desde que o Trump chegou ao poder, o déficit comercial com a China tem aumentado anualmente, sucessivamente. De acordo, mas isso estamos de acordo quanto a isso. Não é isso que está, mas isso é em todos os países, em todas as balanças comerciais, entre todos os países do mundo, e a China todos os anos é mais favorável à China, tem sido assim, não é só nos Estados Unidos, isto é um problema de todos os países. Mas eu creio que os Estados Unidos continuam a ser uma grande nação. E achas que o problema não é suficientemente grave para uma nação como a América ter um Trump à frente dela? É evidente. Aliás, eu já aqui disse, não gosto de nenhum dos dois candidatos e acho que qualquer americano preferiria ter outros dois candidatos que não estes. Mas há uma coisa, eu acho que o sistema eleitoral devia ser revisto. Permite-se coisas... Sabem porque é que as eleições são à terça-feira? E porque é que são nesta altura do ano? Isto tem coisas que são completamente anacrónicas. Neste momento, os países têm que evoluir, os sistemas eleitorais também, porque no início dos Estados Unidos e das eleições, foi à altura do ano, e porque havia mesas eleitorais que eram muito distantes, nas zonas mais remotas dos Estados Unidos, e obrigavam a deslocações muito grandes, foi decidido ser à terça-feira, e nesta altura de novembro, que era a altura que os agricultores, que as pessoas tinham mais tempo ou interferiam menos nas suas vidas, e para motivar a participação delas na atividade. Ora, passaram muitos anos sobre isto. Isto é um pequeno exemplo, quase para acabarmos com algo anedótico, quase, para nos fazer rir, mas não se compadece um país como os Estados Unidos de manter tradições destas. Da mesma forma que deviam fazer aí sim uma revisão eleitoral e constitucional e mudar o sistema. Não faz sentido todos os votos de um candidato não contarem para nada, do meu humilde ponto de vista. E, portanto, eu não concordo com este sistema.
Acho que os Estados Unidos, se querem ser liderantes, têm que liderar pelo exemplo, é por onde se lidera sempre, seja lá onde for. E neste momento os Estados Unidos estão a dar um exemplo vergonhoso. Quando se chega ao ponto de ter um presidente dos Estados Unidos que um dia diz que já ganhou e no dia a seguir diz que aquilo é uma grande batota, estamos num manicômio e autogestão, como dizia o falecido Olof Palme, não é? E, portanto, e com isto termino, os Estados Unidos são uma grande nação, os americanos são um grande povo, são uma grande economia, vão continuar a ser. Eu sou admirador dos americanos. Tem muitas coisas, ao contrário do que na Europa nós temos. Eu não. Então, economicamente, ensinam-nos muito todos os dias. Tal como eu dizia, a Tesla é americana, o Facebook, o Twitter, tantas, a Coca-Cola é americana, e isso há de ser por algum motivo. E eles são bons em muita coisa. Nós temos a mania que são todos uns incultos, há tudo, mas também há gente muito culta nos Estados Unidos. Não vamos, é uma grande nação, um grande país, domina o mundo há muitos anos. Mas olha, eu tive uma pessoa da minha família que esteve fez a especialidade no Instituto do Pensamento em Sacramento, Califórnia. Uhum. E no Instituto do Pensamento em Sacramento, Califórnia, os únicos americanos que lá trabalhavam, que lá estavam, entre professores e alunos que estavam a fazer a especialidade e funcionários, eram os empregados de secretaria. Isto dá para pensar. Claro. Eu só terminando dizendo, eu preferia que estas eleições fossem anuladas, mandassem para casa estes dois candidatos e fizessem outros. Se eu pudesse pedir agora no sapatinho, e começar o filme de novo. Mas as coisas são o que são, não são aquilo que nós queremos que sejam. O que é bom para os Estados Unidos, estás tu a dizer agora. Certamente. Concordas, Lídia, que era melhor irem os dois para casa, anularem as eleições e irem os dois para casa? Eles estão os dois... Concordo, plenamente. Isso concordo. É assim, de facto, eu basicamente revejo-me no que disse o Mário. Há aqui uma questão importante que é um presidente de um país com a influência, com a dimensão e a influência dos Estados Unidos, não pode ser um modelo comportamental da extrema-direita. Essa é que é a verdadeira questão. E tem sido um modelo comportamental da extrema-direita. E, aliás, não sei, eu ouço muita gente dizer que, ok, mas Trump é menos belicista do que seria Clinton, ou do que foi Obama. Que protagonizou a intervenção na Síria, que protagonizou o golpe no Brasil. Henrique, eu sei disso tudo. E na Líbia, mais grave até, na Líbia. Henrique, sei disso tudo. A questão é que Trump também não acabou com nenhum. Não acabou com nenhuma guerra. E o que se nota é que Trump fez... pelo menos no tempo de Trump, nós temos a extrema-direita completamente insuflada, completamente cheia de poder, cheia de autoconfiança, e uma pessoa destas, neste local, é muito perigosa. Aliás, não é só um perigo para os Estados Unidos, é um perigo para o mundo. É um perigo para o mundo. Portanto, dizer que ele só não é um perigo para o mundo porque não começou nenhuma guerra, para já nós não sabemos o que ele vai fazer no segundo mandato. Atenção, não é? Pronto, e espero que não venhamos a saber. Não vai fazer grande coisa, sabes porquê? Porque eles tentaram uma operação no Mar da China e os aviões tiveram de vir todos para trás e eles pediram à China para não interferir nas comunicações dos aviões, senão eles não conseguiam chegar ao porta-aviões. Foi o Rogério. Assim vai a Olhem, eu só para terminar gostava de dizer que é paradigmático o que Donald Trump fez, que é assim, parem a contagem dos votos, parem isso. Se tivesse sido em Portugal o Sporting a dizer isso relativamente ao campeonato, aí eu já concordava. Aí terminamos em beleza, então, não é? Zé. Eu acho que o campeonato devia acabar já.
É um perigo. É isso. É um perigo, vejam como eu se abraço, aquilo é um perigo, é um mau exemplo, devia acabar já. Pois, acredito. Meus caros, foi um prazer estar convosco e despeço-me com muita amizade. Até ao próximo Politicando, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais, repetindo o meu pedido para partilharem, colocarem gostos e subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.